Ótima notícia para o torcedor do São Paulo, o Caleri está mais perto de prorrogar seu contrato. Você se lembra da diferença grande entre o que o atacante argentino pedia e o que o São Paulo oferecia? Pois bem, as duas partes resolveram se ajudar. O Caleri baixou sua pedida e o São Paulo aumentou a oferta. Nesse momento, dá para dizer que há uma intenção de o contrato ser fechado até sexta-feira. Vale a lembrança de que Caleri tem vínculo com o São Paulo até 31 de dezembro e já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Antes, o Caleri pedia R$ 1.800.000 por mês, o São Paulo sinalizava com R$ 1,5 milhão mensais. Só que além dessa diferença, existiam outros pontos importantes. O Caleri cobra R$ 7 milhões de dívida e queria essa grana paga em até 12 meses. O São Paulo queria diluir esse valor ao longo do tempo de contrato. Existia uma outra pendência de R$ 9 milhões de luvas. Esse seria o prêmio que o Caleri exigia para renovar o contrato. O São Paulo oferecia apenas 2 anos. Para completar, o Caleri também queria bônus por títulos e uma eventual classificação para a Libertadores e para o Mundial. O São Paulo não queria pagar qualquer bonificação. Diante dessa aproximação, tudo indica que Caleri assinará um contrato de 2 temporadas, prorrogável por mais uma, se ele conseguir, nesse último ano de contrato, atuar em pelo menos 60% dos jogos. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. A ideia de manutenção do Caleri te agrada? O fato dele ter aceitado uma redução salarial é suficiente para que esse contrato seja prorrogado? Use o espaço para comentar e opine. Só não esqueça de deixar like e se inscrever no canal. Jean Gomes confirma com a diretoria do São Paulo uma coisa, por favor. O Ferrarese valia 6 milhões de euros, assim como o Arthur. Porém, o Newton foi comprado por 3 milhões de euros. Apenas sendo assim, o Botafogo ainda deve 3 milhões de euros. Pois é, Jean Gomes, esse é mais um dos enormes equívocos de Arry Macis, Rafinha e companhia. Estou bem à vontade para cornetar, porque quando necessário a gente elogia, mas o São Paulo está trocando o Ferrarese, que era zagueiro reserva no São Paulo, mas havia sido comprado por 4 milhões e 200 mil euros do Grupo City, e jogador com outras propostas, por um volante que nem entrou, nem saiu do banco de reservas em 12 partidas na temporada e tem 26 anos de idade, o Newton, tá? Troca é pau a pau. Num primeiro momento, sem acordo entre Ferrarese e Botafogo, o São Paulo estava assumindo a obrigação de pagar 18 milhões de reais ao Botafogo. Nas últimas horas, nos últimos dias, o Ferrarese e o Botafogo se acertaram, então o Ferrarese fica em definitivo no Botafogo e vai haver uma troca pau a pau sim. O São Paulo está trocando o Ferrarese pelo Newton, numa operação de 3 milhões de euros para cada lado, tendo prejuízo, porque o São Paulo ainda não terminou de quitar os 4 milhões e 200 mil euros da compra do Ferrarese, tá bom? Severino Costa, boa noite, Nicola. Já deixei meu like, não esquece de deixar o seu também. É verdade que o presidente do São Paulo recusou 8 milhões de euros pelo zagueiro Osório. Bora explicar em detalhes essa história. Fui o primeiro a contar, hoje cedo, aqui no canal, que o Osório vem sendo monitorado há alguns dias, há algum tempo pela Udinese, não há alguns dias não, há algum tempo, tá? E o fato dele ter sido promovido ao time principal gerou aquela situação de necessidade de resolução imediata por parte da Udinese. A Udinese já percebeu que conforme o Osório for jogando, ele vai se valorizar e aí a negociação vai ficar mais distante. A Udinese tem cerca de 8 milhões de euros para gastar num zagueiro brasileiro. Eles estão em busca no mercado. E houve um contato já com o Desportivo Brasil, que é representante de 40% dos direitos econômicos, e os caras estavam tentando fazer contato com o São Paulo, que é dono dos 60% dos direitos econômicos e também dono dos direitos federativos, tá? A tendência é que, se essa proposta se confirmar, e ela ainda não está confirmada, é de que o São Paulo recuse. Mas o tricolor precisa de dinheiro de forma desesperada. E o zagueiro de 20 anos de idade pode acabar sendo vendido, tá bom? 60% do São Paulo, 40% do Desportivo Brasil. Informação que você soube primeiro do interesse da Udinese no Osório, aqui no canal do Nicola, beleza? O Simão Rodrigues, boa noite, Nicola. Qual é a chance de o São Paulo chegar na Libertadores no ano que vem? Simão, sendo bem honesto com você, a chance, para mim, me parece pequena, tá? Sei que a impressão foi boa no jogo contra o Flamengo, mas há muitos problemas extracampo. O próprio Dorival chegou a falar que existe a necessidade de blindar o elenco dos episódios extracampo, que tem causado uma série de problemas, salários atrasados, é um elenco curto. Eu ficaria surpreso se o São Paulo conseguisse vaga na Libertadores. Muito torcedor do São Paulo está dizendo que o time vai brigar contra o rebaixamento. Eu não acredito. Eu acho que o São Paulo vai ficar no meio do caminho, tá bom? O Severino Costa, o Alexandre Zanqueta falou que o São Paulo vai trazer um camisa 8 e um camisa 9. Você tem informações sobre? Severino, o que eu posso garantir para você é que hoje a prioridade número 1 é pagar o transfer ban.
que impede o São Paulo de registrar o Domingos Duarte. Tá? Esse vai ser um assunto sobre contratações um pouco mais para frente. E há uma enorme preocupação no São Paulo de onde buscar esses 6 milhões e 100 mil reais, que são um enorme problema para o São Paulo de hoje. São Paulo tem atrasado direitos de imagem com frequência, São Paulo tem atrasado pagamento de luvas, comissões, é por isso que o Enzo Dias quer ir embora, é também por isso que o Caleri, que esse processo de renovação do Caleri foi tão complicado, embora agora com avanço, é também por isso que o Alan Franco pediu para ser negociado, enfim, um caos total. E aí surge uma dívida de 6 milhões e 100 mil reais que precisa ser paga sob o risco de o São Paulo não conseguir escrever um dos 4 reforços. Hoje há 2 possibilidades para o São Paulo pagar esses 6 milhões e 100 mil, que o Macês havia prometido quitar até domingo já passou, e é óbvio que ele não pagou. O primeiro deles é antecipar um acordo que eu contei para vocês com exclusividade na última quinta-feira, um acerto do São Paulo com a Ticketmaster. Esse acordo vai gerar em algo na casa dos 250 milhões de reais por 5 anos, mas o São Paulo não recebe toda essa grana de uma vez, tá? E para que esse acordo seja aprovado, ainda falta o sim do Conselho Deliberativo. Outra alternativa seria antecipar parte da grana que ainda não foi antecipada da Live Nation. A Live Nation é a empresa que comanda os shows no estádio. O Júlio Casares já havia pego 50% de todo o acordo até 2031. Os outros 50% têm sido pagos a cada show. Um show rende 4 milhões e meio de reais para o São Paulo, show para 70 mil pessoas. O São Paulo fica com metade dessa grana, a outra metade já foi antecipada pelo Júlio. O que o Arrimacis quer fazer? Ele quer pegar os outros 50% de adiantamento, tá bom? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. O Severino Costa, Nicola, é verdade que o São Paulo vai esperar até 4 dias para resolver esse negócio do transfer ban? Já era para ter pago. Não, a verdade, Severino, a verdade é que os caras estão procurando dinheiro. Estão procurando dinheiro. Se pintar dinheiro, senão o presidente e o diretor financeiro estão buscando outras formas de arrecadar, tá? Eles estão tentando antecipar receitas. O Renato SPFC, o Osório vai ser vendido? Existe o interesse da Udinese. O presidente Arrimacis está dizendo que não vende. Eu não sei se dá para acreditar muito no presidente do São Paulo, tá bom? João Freitas fala, Nicola, qual o salário do Thiago Almada no Atlético de Madrid? João Freitas de Curitiba, ele ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, e é mais ou menos quanto o Flamengo vai precisar pagar para fechar com ele, tá bom? O Silmar Lima, falando sobre o Caleri e renovação. Bora tratar sobre esse tema. O Caleri tem contrato só até 31 de dezembro, né? E dá para dizer que a última reunião sobre o tema tinha sido bastante desesperadora, tá? O São Paulo, pós saída de Rui Costa, apresentou uma proposta inferior à que o Rui tinha oferecido, e o Caleri e seus representantes saíram da reunião bastante pessimistas, tá? E esse pessimismo dos representantes chegou à imprensa e foi dividido com os torcedores. Pois bem, nas últimas horas o Caleri reduziu a pedida e o São Paulo melhorou a sua oferta. Então a distância está menor e imagina-se que até sexta-feira essa renovação possa estar sacramentada. Conversas que começaram no ano passado, no fim do ano passado, tá? O Caleri já pode assinar um pré-contrato, o São Paulo conta com a relação que o Caleri tem com o São Paulo para que essa assinatura de um pré-contrato com outro clube não aconteça. A tendência é que o acordo tenha 2 anos de duração, prorrogáveis por um terceiro, se nesse segundo ano ele jogar pelo menos 60% das partidas. O São Paulo, a última oferta, ofereceu 1,5 milhão de reais por mês de salário, o Caleri tinha 1.800. O São Paulo oferecia 2 milhões de luva, prêmio pela assinatura do contrato, o Caleri queria 9. Havia também uma diferença em relação à dívida que o São Paulo tem de 7 milhões, o São Paulo queria um parcelamento bem longo dessa dívida e o Caleri exigia que essa dívida fosse parcelada em no máximo 12 meses. A última diferença entre as partes, o Caleri exigia pagamento de bônus por títulos e classificação para Libertadores e Mundial. O São Paulo alegava que não queria pagar nenhum bônus para o Caleri, tá? Então a notícia de hoje é de que se aproximaram e de que há a tendência de um acordo, beleza? Hoje, enfim, uma ou outra boa notícia no São Paulo, a renovação do contrato do Caleri é uma boa notícia, em meio a tantas notícias ruins, e o interesse da Udinese no Osório, eu não sei se é boa ou ruim, né? Informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na teoria, ela pode ser boa, uma chance de São Paulo fazer dinheiro. Na prática, pode ser péssima, porque o São Paulo, com essa fama de péssimo vendedor, vai vender um garoto que é extremamente promissor por cifras bastante baixas. São Paulo fez a rescisão do Luan e o Enzo, como fica? Ô, Johnny,
Há semanas, o São Paulo tenta um acordo com o Luan para rescisão do contrato de forma amigável, para que o Luan possa escolher seu próximo clube, tá? Sobre o Enzo se recusou a jogar, a ser relacionado para os 2 últimos jogos, salários atrasados, está bem incomodado com isso, e os caras estão buscando alternativas. O Tajeres e um time da Major League Soccer chamado Charlotte FC são hoje alternativas, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.